Oi, pessoal, tudo bem? Tudo tranquilinho? Beleza? Gente, agora nós vamos começar o capítulo 17 do nosso livro, página 278, Medindo Comprimentos, tá? Unidade de medidas de comprimento, beleza? Medindo comprimentos. Vou falar um pouquinho aqui da história das unidades de medida, coisa rápida, mas por curiosidade mesmo, para vocês verem, entenderem como que, né, é, ao longo dos anos, com o passar dos anos, né, como que as unidades foram se aperfeiçoando, como que tudo ficou mais simples de ser trabalhado do que quando era trabalhado antigamente e ainda é em alguns países, tá? Então, um pouco de história das unidades de comprimento nós temos aqui. Os primeiros padrões de medida que se tem notícia baseavam-se em partes do corpo humano, né? Então você tem lá o cúbito ou côvado, usado pelos egípcios e babilônios muitos séculos antes de Cristo. Era representado pelo comprimento do antebraço desde a extremidade do dedo até o cotovelo. Ou seja, isso daqui, pessoal, ó, esta medida aqui equivale a um cúbito, tá? Uma outra unidade também que muito conhecida, ainda utilizada, né, quando você fala lá de medidas, por exemplo, telas, né, de TVs, é, imagens do computador, tela de celular, é tudo em polegada ainda, né? Então, a polegada, pessoal, ela sai aqui, ó, do polegar mesmo. Então, é a distância entre as extremidades aqui de um polegar, tá? Claro que isso varia um pouco de uma pessoa para pessoa, tudo bem? A polegada era igual à largura do polegar. Hoje, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Tá aqui. Essa é uma unidade interessante e é importante vocês saberem. É uma unidade usada, por exemplo, nas medidas dos aparelhos de televisão, como já falei, monitores, tá? Diâmetros de tubos, tubulações, tá? De canos, essas coisas aí de construção. Aros, pneus de bicicleta e de automóveis. Beleza? Uma outra unidade também que era utilizada é o palmo. Então, o palmo, a mão aberta, né? Aí ele pega também desses dois extremos, ó, a medida desses dois extremos. O palmo corresponde à distância entre a extremidade do polegar e a ponta do dedo mínimo, considerando a mão aberta. Só que isso varia também de mão para mão. Então, com o passar do tempo, essas unidades elas foram tendo um padrão, tá? O pé, que é uma outra unidade, né? Pés também na aviação, é muito utilizada essa unidade aqui em alguns tipos, em algumas situações. Tá? Pé era utilizado para fazer medidas desde o tempo do Império Romano. Hoje o pé equivale a 12 polegadas, ou seja, 12 vezes 2,54. 12 vezes 2, que daria 30 centímetros e 48, 30,48 centímetros. É mais ou menos o comprimento de uma régua. Tá? Só que se você pegar um pé, o meu pé, por exemplo, ele é menor do que isso. Tá? Então, existe um padrão. Cada pessoa tem um pé. Não posso chegar a pegar e medir qualquer pé. Certo? Então, tem um padrão aqui específico. Beleza, gente? Não vou entrar em outros detalhes, tá? Porque eu acho que é mais por curiosidade mesmo. 3 pés correspondem a uma jarda. A jarda tem alguns jogos lá nos Estados Unidos, por exemplo, futebol americano, né, que utiliza a jarda, certo? No futebol, a medida oficial da largura do gol é de 8 jardas, olha lá, no gol também. Ou seja, 7,32 metros. E a altura, 8 pés, 2,44 metros. Então, ainda em algumas situações mais específicas, ainda se utilizam essas unidades. Tá? Essas unidades geravam muita imprecisão nas medidas, porque você pega um pé, gente, seu pé é do tamanho, o meu é de outro, o do seu amigo é de outro, dos seus pais é de outro, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, cada um vai ter um tamanho de um pé, por isso que gerava muita confusão. Uma vez que as partes do corpo variam de pessoa para pessoa, acabei de dizer. Com a criação de uma unidade padronizada de comprimento, que é o metro, como veremos adiante, esse problema foi resolvido. A polegada, o pé,
A jarda, por exemplo, ainda são usadas, mas com valores padronizados. Tá? Porque varia de uma pessoa para pessoa essas medidas de corpo. Tá? A gente tem ali um padrão. Vou falar um pouco de unidade de medida agora. Tá? E nas unidades de medida, vocês vão perceber que eu posso usar qualquer objeto para medir algum outro objeto. Então, essa cola, esse tubo de cola, pode servir como uma régua para medir, por exemplo, a largura do meu livro. Quantos tubinhos de cola eu preciso para preencher a largura do meu livro? Tá? É o que nós vamos dizer um pouquinho daqui a pouco. Aqui embaixo, pessoal, nós temos algumas formas. Observem essas formas. Essas figuras são chamadas de curvas simples. São curvas simples. Como poderíamos medir o comprimento de cada uma dessas curvas? Se fosse possível esticar, aqui. Se eu pegar, por exemplo, essa curva, se eu conseguisse esticar essa curva, teríamos um segmento. Então vamos supor que isso daí é feito com uma linha. Tá? Eu tenho uma medida desse segmento, ok? Quando queremos medir a extensão de uma curva simples, como esta, por exemplo, pessoal, nós a associamos a um segmento de reta de igual comprimento. E em seguida nós vamos medir o segmento, uma curva. Porque para medir esse tipo de curva, pessoal, exige alguns cálculos mais específicos, coisa que nós não trabalhamos aqui no 6º ano. Tá? Então, por enquanto, não dá. Então a gente associa essa curva, por exemplo, colocando uma linha sobre ela, uma linha, pega essa linha, pego esse comprimento e estico essa linha, preenchendo aqui, formando um segmento AB. Tá certo? E para medir um segmento, que é esse daqui, escolhemos um segmento unitário U, uma medida unitária, que será a nossa unidade de medida. Então, por exemplo, eu posso escolher um quadradinho desse como uma unidade de medida. Então, eu posso associar o meu segmento a uma unidade de medida equivalente a essa. Então, por exemplo, aqui eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu fiz, pessoal, no olhômetro. Então, aqui eu tenho o equivalente a 10 unidades. Agora, se eu tivesse escolhido, por exemplo, que a minha unidade tem 2 quadradinhos. Mas pode? Vou chamar aqui de U'. Essa é a minha unidade de medida agora. Que tem 2 quadradinhos. Então, ao invés de usar os 10, eu teria aqui, 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Então, o meu comprimento, o meu segmento, quando utilizado essa unidade aqui maior, eu preciso de 5 U'. Se eu utilizar essa menor, eu preciso de 10 U. Certo? Que são as unidades. Foi a unidade que eu escolhi. Eu poderia colocar, por exemplo, o meu indicador aqui, como uma unidade, colocando assim um ao lado do outro, uma unidade, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades. Sim. Sim, eu posso usar qualquer coisa. Eu posso usar esse lápis como unidade de medida? Sim, eu posso usar qualquer objeto. Tá? E aí, pessoal, se eu quisesse, por exemplo, medir, peguei um barbante, fiz uma linha aqui, mesma coisa, mesmo esquema. Só que com o barbante eu fiz uma curva simples, está aqui. Esticando essa curva, nós vamos ter um segmento, tá? E aí eu posso usar qualquer unidade para medir um segmento. Beleza? Agora, é óbvio, né? Se eu escolher uma unidade menor, eu vou precisar de mais unidades. Se eu escolher uma unidade maior, eu preciso de menos unidades para preencher tudo aquilo que nós queremos. Tá? Então, essa é uma ideia do que vem a ser a unidade. Só que nós vamos
Daqui a pouco, eu vou pausar aqui para não ficar muito extenso. Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazer aqui uma perguntinha para vocês. Daqui a pouco eu volto colocando as unidades básicas, a unidade padrão de comprimento, que é o metro. Beleza, pessoal? Então, fica aí. A unidade, nós é que definimos. Então, eu posso usar, como eu disse, qualquer objeto para medir um comprimento. Tá? Então, eu posso, por exemplo, ter uma régua. Posso usar a régua para medir um comprimento? Posso. Mas eu posso usar um lápis para medir minha régua, que é um objeto? Sim. Olha aqui, ó. Aqui eu preciso de um lápis, quase 2 lápis. Ó. Um 2 seria muito. Então, a minha régua equivale a um lápis e mais um pedacinho dele, quase que 2 lápis. Então, aí eu já tenho uma ideia do que... Deixa eu ver se outro lápis se dá. Ó, um lápis, esse é um pouquinho menor. Ó, faltou um pouquinho. Tá? Quase deu certo. Beleza? Então, assim, eu posso padronizar uma unidade. Só que nós não vamos fazer isso, porque existem as unidades já padronizadas, que são o metro, centímetro, decímetro, milímetro e assim por diante. Aí eu já volto falando sobre isso. Beleza, gente? Um beijo, até daqui a pouco.